Infelizmente, pelo menos 3 pessoas perderam a vida nesses últimos dias, né? Principalmente aí na região de Muriaé. Teve aí vítima de 17 anos, 61 anos, 72 anos, um idoso de 76 anos teve ali, né, acabou ficando soterrado por conta de um barranco. Casos como este que se repetem ao longo dos anos e o senhor deve ter um monte de experiência desse tipo, né? Sim, agora na época de verão, né, nós temos aí o clima, ele fica bastante alterado, né? Ao mesmo tempo que está quente, aí começa as chuvas de repente sem menor sinal de às vezes a pessoa conseguir sair do local. Então, nós devemos sempre trabalhar com a prevenção, principalmente o Corpo de Bombeiros Militar, ele visa muito isso, trabalhar com a prevenção. Infelizmente, existem as fatalidades que acontecem todo ano, mas muitas vezes, né, além da questão já do tempo, às vezes pessoas fazem casas, fazem alguma atitude que é insegura. E essa atitude insegura pode trazer acidentes e até mesmo a morte. A gente estava acompanhando aqui no Balanço Geral com o Fabiano Tiber a questão das enchentes. A gente está vendo muitos rios já transbordando, córregos, né, os famosos córregos que a gente fala aqui no interior, né? Aqui, pelo menos na nossa região aqui do sul de Minas Gerais, a gente fala córrego. Então, isso está acontecendo com muita frequência, né? A gente está vendo as imagens aí, se não me engano, da região de Muriaé, né, ô Grazi? E essas imagens, elas são impressionantes pela quantidade de água empoçada, que é praticamente um rio, né? Numa situação como essa que a gente está acompanhando nas imagens aí, Paulo, o que a pessoa pode fazer para se proteger num caso como esse? Primeiramente, Cadu, a gente aconselha que a pessoa, no caso aí a água já tomou conta de tudo, né? Já até entrou para dentro das casas, dos imóveis. E muitas vezes o Corpo de Bombeiros encontra situações que a pessoa não quer sair de dentro do seu imóvel, com medo de haver saques, de perder seus bens materiais. Mas o bem material mais importante, o bem material não é importante, quero dizer, né? Mas o bem mais importante que nós devemos preservar é a nossa vida. Então, num caso de inundação, a primeira coisa que a pessoa tem que ter na cabeça é que a vida dela vale muito mais que os bens. E ela ir para um local seguro, um lugar mais alto, né? E se proteger. Não ficar também no tempo, né? Vamos colocar dessa forma. E, assim, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e até mesmo a Polícia Militar dos municípios fazem esse tipo de trabalho de orientação, até mesmo no caso do Corpo de Bombeiros, o resgate dessas pessoas que estão ilhadas ou estão presas nesses imóveis. Eu me recordo, em 2000, em Três Corações, foi mais ou menos nessa época, aliás, foi nessa época do ano, só que foi na primeira semana, começou no dia 1º e foi até mais ou menos dia 7, 8 de janeiro de 2000, que teve aquela enchente muito grande no município de Três Corações, na época eu trabalhava... Invadiu a ESA, Invadiu a ESA e trouxe muito problema. E chegou-se o caso da gente, tem um bairro em Três Corações, no Cinturão Verde, que a gente estava tirando as pessoas, teve casos de pessoas livres, geralmente pessoas de idade, são mais arredias para poder deixar seu imóvel. Então a gente, assim, de dia tentou tirar a pessoa não quis sair, a gente foi retirando as outras casas e chegou à noite nós tivemos que resgatar ela já de barco, ela já no telhado da casa, ou seja, o nível subiu tanto que ela teve que ser retirada de barco. Olha a situação, né? Eu particularmente, eu não estava aqui nessa época, mas eu já conversei com muitas pessoas que tiveram essa experiência, né, de ter a cidade toda tomada pelas águas, né? A gente teve recentemente aqui no Fala Minas o Tenente Lucas, daqui do Corpo de Bombeiros de Varginha, que estava dando algumas dicas e a gente falava, né? Vai acontecer de novo o que aconteceu o ano passado. E não é que a gente está prevendo o pior, não, né? Não está querendo trazer a desgraça. Prevenção. Isso já estava previsto que ia acontecer, basicamente, Sim, né? a natureza foi dando sinais e a gente vê que a gente está desde o ano novo, né, na passagem de ano aí, com bastante chuvas. Eu não me recordo, acho que foi de quinta para sexta-feira passada, agora acho que foi 24 horas chovendo direto, não teve uma estiagem durante esse período. E assim, tivemos uma pausa aí durante o final de semana, hoje já está chovendo, está tendo pancadas e as pancadas são fortes, né? E se você mora numa área de risco, a gente fala de risco, barrancos próximo às margens do rio, ficar bastante atento.
né? Porque ocorre o risco de deslizamento e também o risco de inundação que pode te pegar de surpresa. Às vezes, no meio da noite, você está lá dormindo, quando você perceber já é tarde demais, que a casa já está toda inundada. Fiz uma matéria recentemente lá em Três Corações mesmo, na região das casinhas ali, as comunidades ali, que fica na Nova Varginha, Nova Três Corações. Uhum. E tinha uma região de barranco, e tinha até uma senhora que estava com a casa muito próxima do barranco. E aquilo lá não vai solucionar tão cedo assim. Por que eu estou usando esse caso aqui para você entender melhor? Porque tem muita gente que está nessa situação. Às vezes fica perto de um barranco e não tem para onde ir, continua na casa. E corre o risco, sim, de aquilo desbarrancar e a pessoa vir morro abaixo, né? Sim, na semana passada, né, mais ou menos igual isso aí, aqui em Varginha mesmo, nós tivemos um caso de uma casa que foi construído um galpão embaixo, né, foi no bairro Nossa Senhora Aparecida, se eu não me engano. E a escavação chegou bem próximo da área limite ali da casa, né? E com as chuvas o barranco cedeu, atingiu um pedaço do galpão e a casa, nós interditamos a casa para avaliação de um engenheiro da Prefeitura da Defesa Civil. Nós tivemos que desalojar as famílias, um total de 8 pessoas que ficaram desalojadas, né? E a Prefeitura parece que encaminhou para a Secretaria Municipal de Assistência Social. O que acontece muito, Cadu, também, o que a pessoa, assim, você tem uma planta, um projeto que foi já traçado por engenheiro. Igual nesse bairro que você falou, assim, certamente lá é um bairro de casas populares e a própria, não sei se é a Caixa ou algum sistema de habitação do Brasil, tem um projeto para a construção da casa. A pessoa, às vezes, vai aumentando a casa ou vai fazendo obras por conta própria. O famoso puxadinho, né? Puxadinho. E aí, o que acontece? Sem a previsão, um cálculo de um engenheiro, não vai acontecer, mas pode vir um dia que o que você acha que não vai acontecer, vai e acontece. Então, se você vai construir, você tem que prestar atenção. Um engenheiro para poder fazer os cálculos, um profissional habilitado para fazer a execução, um pedreiro que seja bom, que dê opinião se vai dar certo ou não. Porque às vezes a pessoa, não, eu quero fazer aqui, mas na opinião, na experiência daquele pedreiro, ele já sabe que vai dar errado. Então, a gente orienta bastante isso, né? A gente pede que o pessoal não faça esse tipo de obra. A Prefeitura costuma falar obras clandestinas, né? Uhum. A gente pede às pessoas que isso daí é uma medida protetiva de prevenção. Sempre executar um serviço no local certo, com o profissional certo, para que não venha futuramente ter um dissabor. Você tira aquela... por exemplo, você vai tirando o barranco, você vai cortando o barranco ali com a máquina, ou até mesmo manualmente, né? Você não sabe o quanto que aquele solo vai aguentar. Aí dá a chuva, vem bastante água, vai desfazendo o restinho que tinha ali. Desaba, né? E na região também, sobre deslizamento, nós tivemos em Três Pontas um prédio lá que o muro caiu, puxou um pedaço da casa, de uma piscina, e também o da garagem da casa trincou. Quase que chegou perto nos pilares de sustentação do prédio. Você imagina se realmente chegasse ali, o que poderia acontecer? Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, aliás, se você tiver alguma dúvida, o WhatsApp está aparecendo na tela. Você vive numa região onde que sempre alaga, ou se você, né, passa por uma situação de barranco perto da sua residência, aproveita o Paulo Estevão aqui que ele vai responder também as suas perguntas. A pergunta que eu acho que, no caso de uma pessoa que não tem condições, né, de talvez ir para um aluguel ou para alguma coisa, o que a pessoa faz? Eu estou numa casa onde que é uma área de risco. Corre o risco de desabar, corre o risco de entrar água. O que ela pode fazer? Ela recorre ao poder público? Ela vai para onde, Paulo? Primeiramente, né, se ela acha que está em risco, a primeira coisa que ela deve fazer é acionar o Corpo de Bombeiros para fazer uma vistoria no local. Primeiro fez isso aí. O bombeiro, ele vai fazer uma vistoria do que ele está vendo. Porque o bombeiro, ele não é um engenheiro. O engenheiro que vai emitir o laudo de segurança. O bombeiro está fazendo uma fase preventiva. Ó, tem rachadura, tem deslizamento de terra. Então, nós achamos que, por segurança, você deve sair. Tá, ela não tem lugar aonde deve ir. Então, ela deve procurar a Secretaria de Assistência Social ou Defesa Civil do município, que certamente vai encaminhar. Eu não sei falar muito bem sobre o assunto, mas
tem um lance que chama aluguel social. A prefeitura, acho que paga um aluguel o tempo que vai levar para poder essa família ficar fora, resolver a situação dela momentaneamente. Então, já com assistência social do município. Entendi. Ó, aqui tem participação. Ó, Cadu Lopes, aqui em Lavras, hoje não resolveu o problema do bueiro no Aquenta Sol. Já tem tempo que tá assim, estamos pedindo para ver arrumar. Olha só, tá afundando. Aí mandou aqui, manda o nome da senhora, minha amiga. Sempre manda, se você for participar, eu gosto sempre de refrisar isso. Manda seu nome e a cidade. Aqui ela mandou a cidade e o bairro, já é um avanço, tá? Manda depois, por favor, o nome. É a Sara aqui, beleza. Obrigado, Sara. A Sara tá participando aqui, falando de bueiro. É isso também, o poder público tem que agir também, né? Na medida de que a limpeza de escoamento, a gente tem muito problema disso, inclusive na minha cidade natal, o prefeito passou, eu falo cimento, mas é asfalto para tudo que é lado, não deixou a boca de lobo, né? Uma última dúvida que eu gostaria de tirar com você, ô, tenente, é sobre os motoristas. Muita gente viaja, tem o pessoal que é vendedor externo, e que tem os caminhoneiros, né? Usa muito a rodovia. Como é que faz para se proteger, se é possível isso, de um deslizamento de terra? Porque aqui em Minas não sei o que acontece. Tem umas barranqueiras aí para tudo que é lado, que Deus me livre e guarde. Então, o sul de Minas é uma área cercada por bastante montanhas, serras, né? Ali naquela região de Itamonte, Itanhandu, acontece muito isso. Assim, prevenir o horário, o momento que vai cair não existe. Difícil. Não existe. Mas, ao menor sinal, assim, se o motorista está dirigindo, duas coisas que a gente tem que pensar. Se ele está dirigindo, aumentou bastante a chuva, ele parar num local seguro, num posto de gasolina, numa parada. Para quê? Porque do lado, ele estando parado num posto de gasolina, é certeza que não vai cair nenhum barranco do lado dele. E se caso ele ficar preso num lugar desse, num caminhão não conseguir andar, é prestar atenção nos barrancos e procurar um local mais seguro ainda. Porque ele está com o caminhão parado, vai querer ficar quietinho ali dentro, quando vê desaba o barranco, desliza o barranco, vai pegar no caminhão dele. Então, o ideal é dar meia volta, se possível, e voltar da onde que ele saiu, para não sofrer com isso daí. E outro detalhe também, que os motoristas, a gente vê bastante aí, é a questão de inundação de estradas e rodovias. O cara vê a estrada inundada, ele em vez de parar, de descobrir o que está acontecendo, não, ele quer passar por dentro. É o corajoso. É o corajoso. Né? A gente acha cheio de vídeo no YouTube aí, na internet, que vê os caras fazendo uns negócios desses. E ó, você quando está numa área alagada, principalmente estrada, você não sabe o que tem ali embaixo. Pode ter um buraco, pode ter alguma coisa que pode afetar seu veículo. Então você está lá no meio da inundação, quando vê seu veículo apaga. E aí? Aí tem correnteza. E vai embora. Vai embora com o carro junto. Né? Então tomar bastante cuidado, não ultrapassar áreas alagadas, né? Se possível, permanecer no carro, desde que haja segurança, ou se não, deslocar para um local mais alto, que aí a água não vai pegar aí. Né? Entendi. A questão do deslizamento de terra em rodovia, inclusive, teve muito esse último final de semana, e a gente já viu situações muito piores de rochas, aquelas pedras gigantescas, né? Rolando morro abaixo e interditando essas vias e até mesmo fazendo vítimas fatais, né? Eu não sei se dá para reparar que tá caindo pedra ali da rodovia. No momento de chuva intensa, você quase não escuta barulho, entendeu? A hora que você vê, já tá deslizando a pedra, ela se solta e vem rolando, né? Abaixo mesmo, e é muito arriscado. Então, evitar trajetos desse tipo, né? Ir para uma rota mais segura, mesmo que você gaste mais tempo, mas sempre tentar andar com segurança por rotas seguras. E hoje, com a internet, com redes sociais, com o WhatsApp, a gente tem aí um serviço de informação gratuito, né? Se acontece alguma coisa, todo mundo já vai comentando, tá fechado, já aconteceu isso, não vamos passar por lá não, porque aí você tem o tempo para desviar daquele local. Não se arrisque, porque a vida a gente tem uma só, né? Não é que nem um jogo de videogame que você vai renascendo a todo momento ali. Tenente Paulo Estevam, a gente tinha combinado, inclusive, de falar sobre afogamentos, né? Mas como a gente estendeu por conta das fortes chuvas que estão acontecendo, eu quero que o senhor volte futuramente, quando tiver estiando essa chuva, para a gente falar sobre os afogamentos aqui na nossa região, que infelizmente já tivemos 2 vítimas fatais no sul de Minas só.
Sim. O afogamento, principalmente agora, a hora que parar a chuva, todo mundo já vai para a beira dos balneários, piscinas e outros locais. Então a gente, com o maior prazer, a gente volta aqui, né? Eu quero agradecer a Rede Mais. O pessoal que quiser saber do serviço do Corpo de Bombeiros, até eu deixei aqui em cima o nosso Instagram do Corpo de Bombeiros Militar. Tem aí, @bombeiromilitar, _Varginha. O pessoal pode entrar lá, fazer perguntas, informações, dicas de segurança e saber de tudo que está acontecendo na área do Corpo de Bombeiros aqui de Varginha, né? E também de Minas Gerais, que nós pertencemos a todo o estado. Tá certo. Nós conversamos agora com o Tenente Paulo Estevão, do Corpo de Bombeiros da região aqui de Varginha.